Vamos passar ao ministério da palavra. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, no segundo livro de Reis, no capítulo 20. E nós vamos ler do versículo 1 até o 11. O texto sagrado diz: por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu vou curá-lo e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto essa cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Isaías disse mais: peguem uma pasta de figos. Eles a pegaram e a puseram sobre a úlcera. E Ezequias recuperou a saúde. Ezequias perguntou a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Isaías respondeu: este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que Ele cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra se adiante 10 graus ou que retroceda 10 graus? Ezequias respondeu: é fácil a sombra adiantar 10 graus, mas que não seja assim. Pelo contrário, que ela retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e Ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Meu Deus, nós suplicamos graça e favor do Senhor. A ação, a orientação e aquela aplicação personalizada que só o Teu Espírito, o Espírito da verdade pode fazer. Declaramos nossa dependência no Senhor, na ação e na manifestação da Tua graça, para que mais do que uma orientação, exortação e encorajamento, possa haver de fato resposta, possa haver alinhamento à Tua palavra e aos Teus princípios. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu quero chamar a sua atenção especificamente, dentro de toda essa história, com todo o contexto, nós vamos avaliar, para a frase que já aparece no versículo 1, ponha em ordem a sua casa. O tema da minha mensagem hoje é colocando a casa em ordem. Estamos falando a respeito de família e eu quero adiantar que a expressão casa aqui está relacionado às questões familiares. Obviamente não se tratava da casa material, física, né? A Ezequias como rei não faltavam serventes e ajudantes para manter a ordem, a decoração do palácio. Não é disso que Deus está falando e acredito que nenhum de nós teria dúvida em relação a isso. No entanto, eu tenho visto muitas pessoas, muitos pregadores ao longo dos anos, tentar espiritualizar demais a frase ponha a sua casa em ordem. Tenho visto gente falar a respeito, né, do conceito de que isso significa estar pronto e preparado, espiritualmente falando, porque a morte se aproximava. Mas eu quero te mostrar que, na verdade, a vida de Ezequias como alguém temente a Deus era exemplar. Não é disso que Deus está falando. Tenho visto muita gente falar a respeito de pôr a casa em ordem. Olha, um dos elementos que você precisa antes de chegar o dia da sua partida é que não só a sua vida de fidelidade a Deus esteja em ordem, mas também a sua vida de serviço. Mas como a gente pode observar, olhando a vida de Ezequias, ele também, né, não teve muita coisa que a gente possa apresentar como deficiente nessa área de serviço. Ele foi um instrumento de avivamento para a sua geração. Eu quero que você comece já olhando comigo que essa declaração de Deus a respeito de casa está falando de família, né? É muito importante que a gente entenda isso. E eu entendo a reação de Ezequias, quando ele vira para a parede e chora ao ouvir o decreto de que sua morte era iminente. Um dia desse alguém me perguntou: pastor, qual a grande lição que o senhor acha que a pandemia nos deixou? Né? E eu falei para essa pessoa: eu creio que a maior lição que a gente pode destacar é a efemeridade, é quão passageira é a vida. A verdade é que todos nós estamos numa fila, aguardando a hora de partir. Ninguém sabe qual é a sua senha e nem o momento que será chamado. E talvez essa seja a única fila que nós seríamos gentis o suficiente para não disputar
as primeiras árvores, fica à vontade se quiser ir na minha frente, né? Mas a verdade é que é algo sobre o qual nós não temos controle. Eu imagino o Ezequias cheio de planos e de repente ele recebe a notícia, acabou. Ele vira para a parede, ele ora e chora. Nas minhas contas, Ezequias tinha nessa ocasião 39 anos de idade. Uma conta que não é difícil a gente fazer. Porque em 2 Reis, capítulo 18, verso 2, a Bíblia diz que ele viveu 54 anos. E nós lemos que nesse dia ele recebeu 15 anos de bônus. Então você pega os 54 anos de idade que ele tinha quando morreu, subtrai os 15 anos de bônus que ele ganhou nesse dia, 39 anos. A gente ouve isso meio que de uma forma comum dos homens, que quando você está em torno dos 40, a sensação é agora que começamos a construir alguma coisa na vida. Ninguém está querendo partir aos 40. Quando ele vira para a parede e chora, é porque bateu o desespero. É alguém que está dizendo, eu não esperava que isso acontecesse agora ou dessa forma. Mas o que eu e você precisamos entender é que todos nós, justamente porque a Bíblia diz que a vida é como a erva, seca-se a erva, cai a sua flor, né? A vida é passageira, nós precisamos viver do início ao fim, né? Desde o momento do nosso encontro com Deus, ou aqueles que ainda não tiveram, tem que priorizar isso, nós precisamos viver prontos para a partida, que nós não sabemos quando é que vai acontecer. Estar pronto para partir, eu acredito, e eu gosto dessa expressão partir, que Paulo usa em Filipenses 1. Ele diz, eu desejo partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Um dia alguém me perguntou, pastor, esse negócio, né, de muitas vezes o senhor falar partir para estar com Cristo, é tipo aquela história do corretor de seguro, que na hora de vender o seguro de vida não fala morrer, diz no caso de você faltar, né, para ser gentil, eu falei, olha, no meu ramo é melhor a gente tocar o terror do que ser gentil. Né? Para nós é melhor dizer, você vai morrer a qualquer momento e tem que estar pronto para encontrar com Deus do que amenizar. Mas é que na perspectiva do cristão, morte não é fim de existência, é apenas a passagem para nós que temos a esperança em Cristo, para algo muito melhor que nos aguarda. Mas viver pronto para partir, se por um lado envolve esse conceito de uma vida espiritual que precisa estar em ordem, e esse conceito é bíblico. Por exemplo, o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 1, no capítulo 5, perdão, ele diz a partir do verso 1, pois sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, ele está falando do corpo, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial, se de fato fomos encontrados vestidos e não nus. Ou seja, precisamos estar prontos para o momento da partida. Mas estar pronto não é apenas ter a vida espiritual em ordem. E eu quero destacar que isso Ezequias tinha. Ezequias foi um homem de fé. A Bíblia fala dele, por exemplo, em 2 Reis 18, nos versos 5 e 6, a Bíblia diz assim, Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. O cara vira para a parede na hora que recebe a notícia, chora e diz para Deus, o Senhor sabe que eu tenho andado diante de ti com inteireza de coração. Eu guardei os seus mandamentos. Você pode fazer uma afirmação dessa para alguém que não te conhece e enganar. Você dizer isso para Deus, o Senhor sabe que eu te honrei, o cara tem que ter andado na linha. Ele não apenas tinha uma conduta correta, mas a Bíblia destaca a confiança que ele tinha em Deus. A obediência era resultado dessa confiança. Quando Senaqueribe, rei da Síria, e a Síria por muito pouco não se tornou que Babilônia veio a ser logo depois o primeiro império de proporção mundial, quando ele bate no portão da casa de Ezequias, ameaçando destruir Jerusalém e conquistar o reino de Judá, e manda uma carta de ameaça. Ezequias, junto com Isaías, levam a carta e estende diante do Senhor, e o posicionamento de Ezequias para Deus é, nós somos o povo da tua aliança, a afronta não é contra nós, a afronta é contra o Senhor. Vê o que é que o Senhor vai fazer a respeito do seu problema. A Bíblia diz, naquela noite, um anjo só, fez um strike no arraial da Síria. Mais de 185 mil soldados foram mortos. Eles bateram em retirada. Israel sequer lutou porque Deus os defendeu. Ele era um homem que vivia intervenções de Deus. Nessa hora mesmo com um decreto que não se tratava apenas de um diagnóstico médico. Uma coisa é o médico dizer, olha, você vai morrer. Não há expectativa nenhuma pela medicina para que a gente mude o seu quadro. A outra é quando o profeta, do calibre de Isaías,
né, que nenhuma palavra dele deixou de se cumprir, chega e diz, Deus disse que você vai morrer. Porque quando o médico disse, ainda pode correr a Deus para reverter. E quando Deus diz? O Ezequias diz, eu recorro a Deus mesmo. E ele pede por mais tempo de vida, ele pede por cura. Ele recebeu isso da parte de Deus. Ele era um homem de fé. Não só isso. O profeta Isaías nem foi muito longe e Deus diz, volta e muda o decreto. E ele volta e diz, o Senhor vai te curar, no terceiro dia você sobe à casa do Senhor. O abusado do Ezequias diz o seguinte, toda vez que você tem uma palavra profética, tem um sinal que acompanha. Eu quero coletar meu crédito. Qual o sinal de que essa palavra vai se cumprir? Ezequias recebe de Isaías o que eu chamo uma proposta de sinal interativo. Ele diz, se você quer que a sombra do relógio de casa avance 10 graus, tecle 1. Se você quer que retroceda, tecle 2. Está dizendo, é você que escolhe. E o abusado de Ezequias diz, avançar é fácil. Ainda que eu vá acelerar o tempo, avançar, a sombra acontece todo dia. Ele diz, eu quero é que retroceda. Agora pensa, ele já recebeu a palavra de que vai ser curado. Mas só para ter o sinal que confirme, o abusado de Ezequias diz, eu creio que Deus pode mexer na estrutura inteira do universo, só por causa de mim. E viu o sinal acontecer. Então, nós não podemos falar mal da fé dele. O problema dele não era um problema de fé e nem um problema de conduta. Sua vida espiritual estava em ordem e foi um grande exemplo. Aliás, a Bíblia diz, não houve rei em Judá, nem antes nem depois, que se dispôs a buscar o Senhor como ele fez. Ah, pastor, será que botar a casa em ordem, então, pode ser que tenha a ver com a questão de ministério, de trabalho? Como eu falei antes, não. Ele foi um instrumento de avivamento na sua geração. Ele atrai uma geração que havia se distanciado de Deus, apostatado, se envolvido com a idolatria, e ele promove um grande mover de arrependimento e retorno para Deus. Ministerialmente, o cara estava também em alta. Então, como eu disse antes, a frase, põe sua casa em ordem, e o conceito que eu e você precisamos ter de estar pronto para partir, não é só da vida espiritual em ordem, não é só da vida ministerial. Porque, gente, toda e qualquer recompensa que teremos na eternidade, ela é decidida por aquilo que nós fazemos para Deus aqui e agora. A única coisa que nos acompanha dessa vida são as nossas obras. Ninguém vai levar nenhum bem, ninguém vai levar nenhum recurso, né? Apocalipse 14:3 diz, bem-aventurados os que agora morrem no Senhor, para que descansem das suas obras, pois as suas obras os acompanham. Mas o conceito bíblico de estar pronto para partir não se limita só a uma vida espiritual em ordem, e é o que eu procurei fazer para Deus. A grande questão que nós encontramos nesse texto é que Deus está dizendo que nenhum de nós deveria partir sem deixar nossa casa em ordem. O legado familiar que eu e você deixaremos para trás é tão importante quanto essas questões de uma vida espiritual em ordem, de uma vida ministerial em ordem. É algo que deveria nos preocupar a ponto de nortearmos a nossa existência, né, por uma atenção especial a esse assunto. Então, ao reconhecer a necessidade de estar pronto para partir, eu quero chamar a sua atenção para que você possa programar todo o restante da sua existência, pensando naquilo que você vai deixar quando não estiver mais aqui. A partir do momento que nós entendemos isso, eu queria que a gente voltasse aqui para a história de Ezequias. Ezequias ouve essa sentença, esse decreto de morte. Ele não quer morrer, ele está novo, ele quer viver mais. E ele apela para a oração. E ele ora e Deus atende. E muitas vezes isso nos leva a um conceito equivocado, no mínimo incompleto de oração. Porque na cabeça de muito crente, oração é o meio através do qual eu consigo de Deus aquilo que eu quero. Tem verdade nisso? Sim, só não tem toda a verdade. Porque se por um lado a oração também envolve eu conseguir de Deus aquilo que eu quero, em contrapartida também deveria ter, e de forma equilibrada, o entendimento de que oração também é o meio através do qual Deus deveria conseguir de nós o que Ele quer. É o que nós aprendemos com Jesus orando no Getsemane. Ele diz, meu Pai, seja feita não a minha, mas a sua vontade. O ambiente de oração não é apenas o lugar onde pleiteamos diante de Deus o que queremos, mas também procuramos entender e entregar a Deus aquilo que Ele quer. Agora, Ezequias pediu a Deus o que ele queria, viver mais. Deus ouviu, atendeu, o curou e lhe deu mais 15 anos de bônus. Mas a pergunta é, Ezequias entregou a Deus o que Deus lhe pediu? E a verdade é que não. Antes de mudar o decreto, dizendo que você vai ser curado, tem mais 15 anos, Deus já está dizendo, presta atenção à sua casa. Coloca sua casa em ordem.
A partir do momento que ele foi curado e conseguiu de Deus o que queria, ele não deu a Deus o que Deus pediu. Ele não colocou sua casa em ordem. Segundo Crônicas, capítulo 32, nos diz no verso 25, que Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, foi curado. Mas o texto termina dizendo assim: Ezequias, no entanto, não correspondeu ao benefício que o Senhor lhe fez. Ele não atendeu nem o comando de Deus e nem correspondeu ao benefício que Deus havia feito, porque ele não coloca sua casa em ordem. O resultado é trágico. Porque se a geração de Ezequias foi uma geração que viveu um intenso avivamento para Deus, a geração seguinte, liderada por Manassés, filho e sucessor de Ezequias, é a geração que conseguiu o maior nível, o maior índice de apostasia que a nação de Israel jamais havia alcançado. A coisa se torna tão séria na próxima geração, que em Jeremias, no capítulo 15, no versículo 4, nós vemos Deus responsabilizando o juiz de uma geração inteira, e Deus responsabiliza uma única pessoa, um dos raros casos na Bíblia, onde você vai ver o destino de uma geração sendo relacionado a decisões de uma pessoa. Jeremias 15, 4. Jeremias, que profetizou mais juízo do que qualquer outra coisa, porque aquela geração não se arrependia dos seus pecados. Ele fala da parte de Deus: farei deles um objeto de espanto para todos os reinos da terra, por causa de tudo que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Daqui a pouco nós vamos dar uma olhadinha no Manassés, mas eu posso te garantir e adiantar que ele foi o mais endemoniado de todos os reis que já se assentaram no trono da linhagem de Davi. A geração que mais se distanciou de Deus e que mais afrontou o Senhor foi a geração de Manassés. Agora, sabe o que é pior? A Bíblia diz, como vamos ler daqui a pouco, que Manassés começou a reinar aos 12 anos de idade. Porque ele começou a reinar e sentou-se ao trono aos 12. Porque foi quando seu pai faleceu. E se ele tinha 12 anos de idade quando seu pai faleceu, e seu pai ganhou de Deus na ocasião em que foi curado 15 anos de bônus, quando é que Manassés foi gerado? Durante os 15 anos de bônus. Ou seja, se não fosse para colocar a casa em ordem, era melhor nem ter vivido aqueles 15 anos. Era melhor ter partido mais cedo do que deixar o estrago que ele deixou para trás. E eu e você precisamos nos questionar o que é mais importante. E não estou dizendo que ter recebido de Deus cura e longevidade, mais 15 anos de vida, não seja algo bom. Mas muitas vezes nós estamos buscando algumas coisas que entendemos ser boas, mas não avaliamos o que é mais importante, o que merece uma atenção maior ainda. Então não estou falando contra cura ou longevidade. No Salmo 103, o salmista diz: bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. E diz: é Ele quem perdoa as tuas iniquidades. Esse é um benefício, mas não é o único. E diz: é Ele quem sara as tuas enfermidades. É Ele quem redime a tua vida da cova. É Ele quem te coroa de graça e de benignidade. Então, nós precisamos entender que ser curado e receber longevidade, né, ser redimido da cova, são bênçãos de Deus. No entanto, nós precisamos avaliar aquilo que é mais importante. Porque mais importante do que ser curado de uma enfermidade mortal e viver mais, é o que nós deixamos para trás. E se Deus já está dizendo: presta atenção no que está rolando agora, como que o Ezequias conseguiu deixar a situação pior depois do que já estava antes? O problema não foi ter sido curado. O erro não foi ter ganhado mais 15 anos de idade. O erro foi, apesar de tudo isso, não ter dado a atenção que deveria à sua casa. E aqui, eu e você precisamos entender e compreender algo que acredito ser importante demais. Para mim, o grande erro de Ezequias foi não entender um elemento que é forte na nossa fé, chamado continuidade geracional. Talvez esse pudesse ser também um bom tema para a mensagem. Continuidade geracional. A Bíblia diz que os patriarcas, a quem Deus fez as primeiras promessas a respeito do reino de Deus, eles morreram na fé, saudando as promessas de longe. Eles não viriam nas suas gerações o cumprimento da promessa, porque o plano de Deus é multigeracional. E Deus não quer que ninguém viva em função só do seu relacionamento com Deus no seu momento e na sua geração, mas Deus quer que haja em nós uma visão e uma perspectiva de continuidade. E acredito que esse foi o grande erro de Ezequias, não entender a continuidade geracional.